bolsa aberta lá. Eu falei assim, mãe, se ela me roubou, eu anotando, imagina a sua bolsa. Que Porque não tem controle que tem tem, né? controle, não sabe o que tem, se faltou, se não. Então, eu já era assim, mas quando a gente começou a namorar, a gente começou a conversar mais sobre investimento e a gente se tornou mais financista. Então, o poupador é essa pessoa, assim, eu guardo dinheiro, mas às vezes fica lá na minha casa, fica em nota, eu sei a importância, mas não tenho muitas ferramentas para avançar. O descontrolado é aquela pessoa que, né, estoura cartão, que não sabe o que gastou, o que não. Então ele é um gastador descontrolado. Paga o valor mínimo da fatura pra ter mais no outro mês. Isso. E o gastador, ele às vezes ele não é descontrolado, ele às vezes gasta, fica ali no 0 a 0, mas ele tem pelo menos uma noção ali do que ele tá gastando porque ele prefere o presente do que pensar no futuro. O mais distante que consegue enxergar é o próximo final de semana. Exato, exato. E o financista é o que, hoje eu e o Lucas somos, né. Hoje a responsabilidade de investir é só minha, mas isso não quer dizer que ele não se preocupe, e isso é um ponto até muito importante da gente falar, porque, assim, não precisa que os 2 do casal sejam experts no assunto, um pode ser o responsável, só que é importante que o outro também tenha o mínimo de consciência. Porque imagina assim, o William fica responsável por investir, ele fala assim: "Júlia, você tem que gastar no máximo tal coisa com essas compras e fim". E não te explica por quê, não te explica onde vocês vão chegar com isso, não te explica o benefício de vocês estarem abrindo mão de certas coisas. Você vai falar assim: "Eu não vou fazer isso". Então, é muito importante que ainda que um seja o responsável, o outro tenha consciência dos objetivos e da evolução também. Porque se o William não te mostra, fala assim: "Ó, tá vendo aquele dia que a gente deixou de fazer tal coisa? Olha aqui o que que deu". Então, assim, tá crescendo nosso patrimônio. Isso te estimula a fazer o negócio acontecer. Agora, se o outro não sabe dos objetivos, não sabe aonde vai chegar, ele não vai querer, abrir mão e fazer os sacrifícios. E eu falo muito que sacrifício é diferente de sofrimento. Sacrifício é quando você abre mão de algo por algo ainda melhor. Sofrimento é quando você não tem escolha. E se você não se sacrifica hoje, você sofre lá na frente. Com É certeza. inevitável, porque se você não abre mão de algumas coisas, alguns prazeres momentâneos para pensar no futuro, lá no futuro vai ter sofrimento porque você não vai ter mais escolha. E falando nisso, eu era a pessoa gastadora, mas eu tinha um controle. Mas quem não tem, qual o seu conselho você daria? Vamos supor, a gente está começando agora a namorar, qual conselho você daria, no caso, para essa pessoa gastadora? Eu acho que o primeiro passo é vocês definirem metas de acordo com o que vocês recebem. Então, a gente sempre fez isso e faz até hoje, de estabelecer, ó, a gente tem as categorias, lazer, as variáveis, né? Claro que a gente tem primeiro os fixos, o aluguel, as contas de luz, as coisas que sempre vêm todo mês, e a gente tem os variáveis. Para esses variáveis, é muito importante que vocês estabeleçam metas. Ou seja, ó, R$ 500 vai ser para lazer. É isso. Ah, R$ 200 para cada um vai ser para cada um comprar suas coisas pessoais, que eu acho muito importante também. Por quê? Apesar de assim, na minha concepção, dentro de um casamento o dinheiro tem que ser um só, não existe meu, o seu é nosso, também existe a individualidade, porque às vezes, vamos supor, tem coisas que o Lucas gosta de comprar que eu jamais compraria. Faz sentido. E tem coisas que eu vou comprar que ele vai achar inútil. Só que se cada um tem um valor X no mês para gastar como quiser, cada um mantém a sua individualidade. Esse valor X que eu tenho para gastar no mês e que ele tem para gastar no mês, não importa se eu vou gastar com besteira ou é para gastar com o que a gente quer. Não importa se o outro acha que é importante ou não, se é fútil, se não é, desde que não passe dessa meta, e que aí teria que ser conversado, mas cada um mantém a sua individualidade de poder comprar o que quer. Então, acho que o primeiro passo muito importante é: pegamos nossos ganhos, a gente quer investir 20% do nosso salário,
tem os fixos. O que sobrou, a gente vai categorizar e distribuir nessas categorias. Eu tenho X para lazer, eu tenho Y para compras pessoais, eu tenho Z para ir num restaurante legal, enfim. Então, vocês vão priorizar ali o que é mais importante, colocar mais dinheiro para aquilo que é importante. Porque senão, também, se você não faz isso, às vezes as pessoas podem ouvir falar isso e falar assim, nossa, isso é privação. Mas, na verdade, é libertação. Libertação. Porque você sabendo que você pode gastar, você gasta com a consciência tranquila. Agora, se você não sabe, toda vez que você vai comprar e depois fala, nossa, mas será que eu deveria ter comprado? E agora como que eu vou pagar? Então, estabelecer metas para tudo, não só para os gastos, mas para os investimentos, para onde vocês querem chegar, é muito importante. Uma coisa que a gente fez recentemente para as nossas metas financeiras foi colocar numa garrafa de vinho, cada garrafa de vinho, um papel com o nosso objetivo e a gente toma o vinho quando realiza. E eu acho muito importante o casal parar para aproveitar a conquista. Porque não é só sobre viver bem lá na aposentadoria. E às vezes as pessoas acham que investimento é sobre isso. Ah, mas eu vou ficar 20 anos investindo e aí eu não vou aproveitar a vida. Não é sobre isso, é justamente o contrário. É para você poder realizar todos os seus objetivos de forma consciente e planejada para não se preocupar depois de realizar como é que eu vou pagar. Né? Então é isso. Pode falar? Não, eu quero dar uma dica, porque quando a gente veio pra cá, a primeira coisa que a gente fez no meu telefone foi olhar aplicativos que tava cobrando, sendo que eu nem usava. Às vezes a gente não percebe essas coisas. R$ 50 toda semana, ia comendo, e a gente não via o que era. Era aplicativo que a gente tava pagando sem ao menos usar. Eu falei, olha, sabe? Anota pra mim todos os gastos que você tem fixo no seu cartão de crédito. Deu um valor, assim, absurdo. Eu falei assim, mas vamos lá. O que você tem de fixo no Brasil hoje que é importante você manter? Ah, eu tenho um seguro, eu tenho isso, enfim, eu tenho as doações, etc. Tá. E o extra? Porque o que você me falou que até agora tá dando esse montante aqui, mas o saldo do seu cartão é esse? Ah, vamos olhar lá. Tinha assinatura de umas coisas que ela usou uma vez. E a gente nem lembra, porque Ela selecionou o plano anual e tava cobrando. Ela não tava usando, ela já não tinha conta, já não usava mais, não tinha um aplicativo. E, cara, não eram uma ou duas coisas. Era um monte de assinatura. Porque ela não tinha parado pra olhar. Pra olhar. Isso. Hoje é diferente. Hoje apareceu um valorzinho diferente no cartão. Desce, senta aqui, porque eu não comprei nada. Mas isso é uma coisa importante para as pessoas, que a gente esquece. Sim. E eu falo porque a minha mãe é uma pessoa, se ela mexe no telefone, às vezes cobra lá, não sabe o que é. Então é muito importante a gente olhar essa questão de aplicativos. É porque hoje, com o cartão de crédito, assim, eu sou super defensora do cartão de crédito. Ele me dá vários benefícios. Mas para quem não sabe usar, é uma arma. É uma né? arma. Porque você vai parcelando, você vai colocando lá, você acha que só olhar a fatura no final do mês é suficiente. E eu falo que organização é diferente de planejamento. Organização é, beleza, minha fatura tá paga no dia, as contas estão pagas em dia e tudo mais. Mas o que muda a vida financeira de alguém é planejamento, não é organização. A organização é legal? Legal. Mas o planejamento é você se antecipar para aquilo que vai acontecer. E você se antecipar é você ter consciência que aquilo vai acontecer daqui 1, 2, 3 meses e se programar para tal. Então eu falo que, por exemplo, todo ano você tem Natal, você tem Réveillon, você tem Carnaval, você tem Páscoa, você tem aniversário do fulano, do ciclano. Você já sabe. Então você já sabe que em dezembro é um mês que você costuma gastar mais. Agora as pessoas vão parar para pensar só em dezembro, depois que o Réveillon acabou. Meu Deus do céu. Ou depois do carnaval, né? Que é brasileiro e pinda, né? E emenda. Então, é muito importante fazer um planejamento, você ter consciência antes de gastar. Porque se você chega no final do mês, anotou lá na planilha, não resolve mais nada, não tem como você desfazer o gasto. Aí você sempre fica se prometendo, mês que vem vai ser diferente. E não vai. Então, planejamento é você, no início do mês, já saber o que está programado. Claro que nem tudo você vai conseguir programar, vão ter coisas inesperadas, mas o planejamento ele é fundamental para quem quer enriquecer e ter dinheiro. E tá alinhado, né? Falo que hoje o sucesso do nosso plano financeiro ele só existe porque a gente tá muito alinhado.
E uma coisa eu admiro muito na Júlia, porque ela abraçou a ideia. Ela sentou, ouviu, entendeu como funcionava e vestiu a camisa. E aí ela começou a fazer tudo o passo a passo que a gente combinou de fazer para hoje conseguir ter essa disciplina. Hoje a gente já não sofre mais com isso de, eu queria fazer tal coisa. A gente já tem um planejamento, a gente já tem a meta que a gente faz. Geralmente uma vez por mês, a gente faz isso mais picado, mas a gente senta, vamos discutir. O que a gente precisa alinhar? O que deu errado esse mês? O que deu certo? O que a gente precisa fazer? A gente precisa investir mais nisso. A gente talvez está gastando muito dinheiro com isso. Vamos direcionar esse dinheiro. E se a pessoa que está com você, ela não abraça essa ideia, não adianta. Vai ficar um puxando e o outro sempre puxando para trás. E uma coisa que eu acho que, pelo menos na nossa cidade, e quando eu vim pra cá eu percebi também, as pessoas acham feio fazer uma renda extra. Ou vamos supor, vamos fazer alguma coisa no final de semana, vender alguma coisa, elas acham feio isso eu não entendo, sendo que você vai estar juntando dinheiro, poupando pra você conquistar algo lá na frente, elas têm vergonha de fazer isso, porque o que os outros vão pensar de mim? É mais humilhante ganhar dinheiro do que ficar Do lá que contida, né? é muito doido isso. Tá relacionado com aquilo que a gente já falou, da cultura, da forma como que as pessoas veem o dinheiro. Eu acho que tá muito relacionado à forma como que elas lidam com o dinheiro. E elas têm dificuldade em aceitar que uma pessoa está se sujeitando, a cabeça não é como que a pessoa está se sujeitando a isso. Gente, infelizmente o brasileiro tem mais de criminalizar o trabalho. Trabalhar é uma coisa digna, independente com o que for, é uma coisa digna. Você tá produzindo, você tá gerando recursos, tá resolvendo problemas, tá fazendo alguma coisa. Então qual o problema de fazer uma renda extra? Exato. Nenhum. É isso que garante uma viagem, é isso que garante comprar uma coisa que você gostaria de comprar, então... Isso aí eu falo porque quando eu vim pra cá, trabalhava como atendente, eu era veterinária. E eu ofereci pra fazer algumas coisas, porque quando a gente vem pra cá, a gente vem totalmente, eu pelo menos não tinha o inglês, não tinha nada, né? E eu mandei mensagem pra algumas pessoas, olha, se precisar de lavar vasilha, igual uma confeiteira, falei, sim, você me fala. E eu comecei a fazer isso, comecei a fazer bolo, comecei a fazer as coisas. Você saiu daqui pra fazer isso? Que não sei o que. Eu falei assim, gente do céu. Criticaram ela. E, tipo, depois eu viajei. E foi com dinheiro. O que ajudou também foi isso. Então as pessoas não veem isso. Elas preferem julgar do que, né, fazer. Tipo, A maior parte do dinheiro da viagem veio do trabalho dela. Por quê? É porque a O extra, né? Foi o extra. Exatamente. A gente não tirou um centavo do nosso plano. A gente se comprometeu, reduziu o gasto, mas como ela foi fazendo um monte de trabalho, Aí eu fiz um tanto de coisa. ela fez um monte de coisa. E aí, quando a gente foi ver o montante, ela falou assim, que isso? A gente nem precisava ter economizado tanto que a gente economizou. Foi bom por quê? Porque com o dinheiro dela a gente pagou passagem, com a gente economizado, a gente fez coisas a mais, aproveitou passeios, coisas que não estavam no plano. Sim. Mas como tinha aquela renda e ela estava direcionada para viagem, a gente aproveitou muito bem. Quando eu vim também, por exemplo, hoje eu trabalho até de madrugada porque eu trabalho no horário do Brasil. Já pensei nisso já. Eu já pensei nisso. Eu não precisava estar nesse ritmo, assim. Só que a gente tem planos ambiciosos, a gente quer acelerar o processo.